Olá, meu nome é Luciana Santos Xavier, sou aluna do curso de especialização em Educação Ambiental pela UFES e hoje eu vim tratar sobre tipos de pesquisa e suas abordagens, na verdade mais focado nas abordagens dessa pesquisa. Então, as abordagens, elas podem ser de dois tipos, qualitativas e quantitativas. Então, sobre as qualitativas, ela analisa o quanto aquele tema ele impacta na vida daquela pessoa. Gostaria de deixar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro e relacionado ao curso ao qual eu pertenço, que é o curso de Educação Ambiental, né? A especialização em Educação Ambiental. Então, quando a gente fala da educação ambiental sendo aplicada dentro de uma escola, de escola pública, onde os alunos eles têm seus pais como pescadores, ribeirinhos, enfim, que retiram seu sustento a partir dos rios, dos manguezais. Então, o que o impacto de uma poluição ele causa na vida do aluno, né? Escutá-lo, ouvi-lo, analisar o que você ouviu desse aluno e a partir daí você formular o problema, né? Ou, aliás, formular a solução para esse problema encontrado. Então, para ficar um pouco mais claro, a pesquisa qualitativa, ela escuta, ela analisa o desejo, né? A partir dela, você pode sim uni-la à pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela se relaciona a dados numéricos. Então, eu encontrei um problema, eu escutei várias opiniões relacionadas a esse problema que eu encontrei e a partir daí nós encontramos uma possível solução. Então essa solução que foi encontrada, um exemplo como eu dei no início, que foi a educação ambiental nessa escola pública de alunos que os pais são pescadores e retiram seu sustento do manguezal ou do rio, né? Então, ao escutar o aluno, se percebeu que o pai, ele vem reclamando que a pesca está diminuindo, né? Que o pescado que ele pescava há 2, 3 anos atrás já não é mais aquela quantidade de antes. E aí, a partir de tudo isso, o professor chegou a esse problema, o problema ambiental e o impacto desse problema na vida econômica daquelas pessoas, né? E a partir daí, ele vai elaborar uma pauta de discussão em sala de aula com esses alunos do porquê que esse rio está diminuindo a oferta do pescado. Será que as minhas atitudes e as atitudes dos meus pais, de toda a comunidade ribeirinha daquele local, ela não vem impactando diretamente no rio? E a partir daí, colocar uma solução, uma possível solução, né? Reuniões com a comunidade, conscientização desse aluno, porque se o aluno não é consciente, ele não é sensível ao problema, assim como também seus pais e a comunidade. E aí analisar isso de forma quantitativa. Ver se tudo isso que eu coloquei em prática na sala de aula com os meus alunos e que abrangeu toda a comunidade, ele alcançou o que eu queria. Então, quantos desses alunos realmente foram impactados por esse assunto? É desse jeito que trabalha a pesquisa quantitativa, né? Então, ela pega o que eu descobri, né? A forma que eu apliquei aquilo e verifica os resultados daquilo que eu apliquei. Porque, veja, se você tiver uma pesquisa quantitativa e ela não lhe mostrar o que você realmente alcançou, ela não vai expressar os números corretos. Assim como se você tiver uma pesquisa qualitativa e você não compreender, né, qual o desejo, qual a expectativa, a pesquisa ela não vai ter êxito. E você pode, existe uma discussão muito grande, né, entre os pesquisadores que defendem a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Então, o que pesquisa a qualitativa, ele meio que despreza o método quantitativo e vice-versa. Só que, ao meu ver, diante das leituras e
colocando em prática relacionada à pesquisa na área de ciências da natureza, a gente verifica que a quanti-quali ou quali-quanti, vice-versa, ela pode sim andar junta. Só que tomando todo cuidado para que uma não sobreponha a outra. Porque a questão de levantamento de dados, né, com relação a dados já existentes ou dados de escuta, ela não pode ser deixada de lado. E o dado quantitativo, ele também não pode ser deixado de lado. Se a gente, por exemplo, estivéssemos falando de uma pesquisa com um medicamento, né, fugindo um pouquinho da área ambiental, só para ficar um pouquinho mais claro. Se eu estivesse falando de uma pesquisa com medicamentos, foi descoberta uma nova droga para solucionar um problema X de doença, né? Eu preciso de um experimento, uma pesquisa experimental e quantitativa. Então, quantos daqueles pacientes, né? Geralmente é usado uma quantidade que é chamada de amostra, né? De amostragem. E aqueles pacientes, uma parte irá se submeter ao tratamento e outra irá se submeter a um placebo, que é um falso tratamento. Então, ao final disso, quantos pacientes tiveram êxito, né? Com aquela droga? Então, nesse caso, a pesquisa indicada é a pesquisa quantitativa, né? Experimental quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa que, se a gente unir com a quantitativa, ela pode ser uma prévia, né? Quais sintomas daquela doença? O que essa doença impacta na família do paciente? Quais os danos sociais que esse paciente que tem determinada doença, ele teve, né? Ele perdeu o emprego, ele perdeu família. Então, isso é uma pesquisa qualitativa, né? Então, só para ficar um pouquinho claro a diferença entre uma e outra. E elas podem, sim, se unir e formar uma única pesquisa. Só que quando isso acontece, como eu disse anteriormente, você tem que ter cuidado para uma não sobrepor a outra, e sim elas caminharem juntos. Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido alcançar o objetivo sugerido pela nossa professora e obrigado pela atenção.